Na forma regimental. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que me ouvem no Brasil, pelo sistema de comunicação dessa casa, TV Senado, Rádio Senado, senador Clésio Andrade, nosso novel senador, que assume no lugar da senadora Marisa Serrano, senador do partido, e o seu sobrenome que é Russo. Nosso deputado Russo, lá do Mato Grosso do Sul, nós o recebemos com muita alegria no partido. Senador Blairon, senador Vicentinho, eu, senador Alfredo, senador João, nós o abraçamos como família e esperamos ter uma convivência decente, corajosa, em favor dos interesses da família, e Vossa Excelência me falou da sua família hoje de uma forma tão emocionada, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, da sua história com a sua família, e à frente da família no Brasil ganha mais um aliado em favor dos interesses de uma sociedade sadia. Cumprimento a deputada Lauriette, do meu estado, que se faz presente, o deputado Paulo Pereira, que vieram prestigiar esse momento importante desse pronunciamento que faço com o meu sentimento à nação brasileira. Antes de entrar propriamente no meu pronunciamento, eu faço registro de que o prefeito de Lorena, que eu denunciei nessa tribuna como pedófilo, abusador de criança, que esse desgraçado está preso já, esse peste. Eu ia chamar de cachorro, mas não vou ofender cachorro. É possível que os cães façam uma revolta contra mim, até porque pode marcha de tudo, daqui a pouco vai ter marcha de cão contra senador. Então esse peste está preso, desgraçado, abusador de criança. E agora a deputada Lauriette me mostra ali a Gazeta Online do nosso estado, trazendo o registro, senador Clésio, de um pastor que foi condenado no Rio pelo abuso de crianças, ele professor, de 7 a 11 anos de idade. Esse filho da peste nunca foi pastor, esse desgraçado. Pastor não abusa de criança. Pastor preserva a família, princípios. Esse é um doente que do alto da sua tara, dos seus interesses sexuais, se juntou, se infiltrou dentro de um ambiente religioso, sabendo que seria possível se aproximar de crianças com a confiabilidade da família. É igual padre pedófilo. Padre pedófilo, tem padre pedófilo? Não, porque padre não é pedófilo. Aqueles que são pedófilos não são padres. Esses desgraçados foram para a atividade religiosa, sabendo que estariam perto de crianças, e crianças vulneráveis, com a confiabilidade da família, para poder saciar os seus anseios sexuais, essa cambada de desgraçados. Faço um registro também, muito importante, que o prefeito Eduardo Zeferino, de Dom Aquino, a 152 quilômetros de Cuiabá, tem processo de abuso de criança rolando na justiça há muito tempo. Quando eu estive em Cuiabá, num seminário na Assembleia Legislativa, me deram o dossiê desse criminoso. E antes da minha palestra, porque era um seminário, deputada Lauriette, eu denunciei e chamei a atenção do judiciário. E para minha felicidade, o judiciário prendeu. Para a felicidade das crianças, para a felicidade daquela cidade, esse desgraçado também está preso. Aliás, quando eu discuti o ano passado, e quero discutir com a nação brasileira, para que façamos um plebiscito, chamando a atenção da nação, para que instituamos prisão perpétua nesse país, para pedófilos, aqueles que do alto do seu indigno comportamento, abusam de crianças nesse país. Gostaria também de fazer um registro muito importante. Agora, é que o presidente do Partido da República, eu já falei aqui, mas pediram para eu falar de novo, de Santa Catarina, preso por estupro. Desgraçado igual aos outros. E tem que apodrecer na cadeia. E se a Nacional já não fez a expulsão desse rapaz, até porque o texto do G1 diz que ele ainda não foi expulso, porque a executiva diz que vai esperar o processo para poder tomar qualquer tipo de atitude. Eu hoje vou oficiar
ao partido para que proceda a expulsão desse cidadão Nelson de Lima, preso por abuso de criança em Santa Catarina, um desgraçado, um nojento desse, que tem que apodrecer na cadeia. Nojento! Toda hora me vem a palavra cachorro, mas eu não posso nem chamar de cachorro para não ofender os cães do Brasil. Esses nojentos, pilantras, criminosos, que do alto da sua indignidade e da sua tara sexual não escolhe, se aproxima da vítima e da sua família para poder abusar de uma criança. Olho para o Brasil e eu não posso perder a minha indignação de justo. O justo precisa se indignar. E diante dessas coisas eu fico indignado. Jesus disse que das crianças é o reino, quem como elas não se tornar não pode ver o reino. E alguém que do alto da sua tara abusa de uma criança, fazendo toda uma organização criminosa para poder se aproximar dos pais da vítima, se fazer parte da família e em seguida proceder ao abuso de uma criança, realmente provoca em mim uma grande indignação. Senhor presidente, mas de fato o que me traz essa tribuna, deputado Garotinho, ex-governador do Rio, deputado João Campos, deputado Paulo, o que me traz essa tribuna é para que eu possa revelar a minha indignação na tarde desse dia com a decisão do Supremo com relação à marcha da maconha. Fui desestimulado por alguns senadores a não vir falar sobre esse assunto. Alguns dizem não se briga com justiça. O Supremo decidiu, está decidido. Não é bom. É bom fazer um social. Cuidado com o que você vai falar. É bom fazer um meio de campo. Outros disseram a mim, você não tem conhecimento jurídico porque você quer falar. E eu confesso que é uma verdade. Eu posso não ter conhecimento jurídico, mas eu tenho sentimento. Eu tenho a capacidade da indignação e me sinto inquieto se não tiver e não puder falar o que eu preciso falar. Eu vim a esse Senado com 1.300.000 votos de um estado pequeno, de 1.300.000 cidadãos do meu estado que confiaram em mim, que confiaram nas bandeiras que eu defendo, senador Pimentel. Porque eu cheguei aqui defendendo essas bandeiras. Vossa Excelência foi deputado federal comigo. Fazendo esses enfrentamentos, em nenhum momento na minha história eu botei o galho dentro. Não me acovardei em nenhum momento. Até porque medo eu conheço de ouvir falar, eu nunca fui apresentado. Nunca me acovardei. Fiz todos os meus enfrentamentos. O Supremo, os ministros não são anjos nem semideuses. Portanto, são cidadãos, homens de carne e osso como eu. São capazes, preparados juridicamente, senão ali não estariam. Claro, não dá nem para comparar com eu que sou um semi-analfabeto. Mas passivos de erro também. Passivos de erro, passivos de votar, instigados por um relatório de um companheiro. E se há missa de corpo em todos os lugares, ali também não pode ser diferente. Eu penso que o Supremo tem passado do limite. O Supremo não é Deus. O Supremo lida com a vida das pessoas e a vida de uma sociedade. É verdade que o Supremo precisa tratar com a constitucionalidade dos assuntos que lhe são levados. O Supremo, deputado João Campos, não foi constituído para acrescentar ou tirar da Constituição, mas foi constituído para poder interpretar. Mais do que interpretar, o Supremo está acrescentando ou está tirando. O Supremo está legislando. O Supremo está fazendo um papel que não lhe pertence. O papel de legislar pertence ao Legislativo, não ao Supremo. E é no Legislativo onde o Supremo é sabatinado. É aqui onde os ministros são sabatinados pelos legisladores. Ao Supremo cabe o papel de interpretar. E não o papel de tirar ou de colocar. O Supremo tem colocado, tem tirado a seu bel prazer, construindo uma nova Constituição. Eu gostaria de contar uma história para o Supremo
que minha mãe contou para mim quando eu era menino. Quando se trata de família, é preciso. Quando se trata de uma sociedade sadia, e não se tem água boa no mar, se o nascedouro do rio, a água é podre, é preciso cuidar do nascedouro para que a água boa chegue no mar. Não se tem uma sociedade sadia se você não tem criança sadia, se você não tem família sadia, se você não cuida da família. Como falar de violência? Como falar de violência nesse país carcomido, mutilado, incendiado pelas drogas? E por conta disso as drogas é o adubo da violência no Brasil. Quando o Supremo toma uma decisão e diz que é possível ir às ruas por causa da liberdade de expressão, fazer passeatas em favor da legalização das drogas. Minha mãe dizia assim: meu filho, em favor do bem, há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Minha mãe era analfabeta profissional, senador Clésio. E minha mãe me contou uma história, senador Pimentel, deputado Garotinho, deputada Lauriette, dona Dadá, minha mãe. Ela dizia: um dia, a graça marcou o encontro com a lei. E marcaram 8 horas da manhã para discutir o certo e o errado. A lei chegou 5 para as 8. Legalista. 5 para as 8. 8 horas. Esperou. 8:02. A graça não chegou. 8:30. A graça não veio. 9, nada. 10, meio-dia. 4 da tarde. 18 horas, meia-noite, nada. A lei começou, desgraçada, irresponsável. Irresponsável, a lei é a lei. Por isso que eu estou aqui, comigo é assim. Comigo é assim, eu corto dessa forma. E começou a fazer o seu discurso. Comigo é final de festa. Eu digo e acabou. Comigo ninguém contesta, porque a lei é assim. E não deve ser diferente quando é a lei. Mas quando se trata da vida humana, há que se entender a graça. 3 dias depois da lei esbravejar, xingar e gesticular, vem a graça, arrastando os pés, devagar, cansada. E olhou para a lei e disse: calma, calma. Eu demorei muito, porque eu estava vindo rápido. Mas encontrei um irmão que assassinou o outro. Por nada, por inveja. E eu tive que consolar o coração da mãe. Eu tive que consolar o coração do pai. Eu tive que chorar com eles. E eu saí dali. Encontrei um profeta no calabouço. Sozinho. 30 anos de pregação sem ser ouvido. Eu fiquei com ele. Encontrei outro, chamado Micaías, preso, porque falou a verdade para o rei. E todo mundo que fala a verdade para o rei sofre punição. E Micaías foi punido, barbudo, sem comer. Mas falou para o rei: olha, se tu voltares vivo, o Senhor não falou comigo. Encontrei o profeta Amós, gritando sozinho, mas com indignação no coração dos justos. Amós gritava em favor dos pobres. Em favor dos pobres. O tempo inteiro. Discriminado, humilhado, fiquei com ele. Quando eu estava perto de chegar, encontrei um jovem. 33 anos de idade. Pregado numa cruz. Sozinho. A natureza se revoltou, entrou em estado de anomalia. O céu não deu a luz. Os passarinhos pararam de cantar, era o justo morrendo pelo injusto. Ele estava só. E eu fiquei com ele. Fiquei com ele. E por isso, eu me atrasei. Me perdoa. Minha mãe dizia: meu filho, há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. O Supremo precisa entender aquilo que minha mãe, que não tinha conhecimento jurídico,
nem português ela sabia. Mas tinha sabedoria de entender que quando se trata da vida humana, da família, da segurança da sociedade, a graça tem que ser maior do que a lei. O que o Supremo decidiu com base na liberdade de expressão, por unanimidade, por todos os ministros. Você pode fazer a marcha da maconha, é liberdade de expressão. A maconha é uma droga que está na ilegalidade. E a maconha é uma droga que no seu componente, desde problemas cardíacos que levam à morte, até impotência sexual, leseira. Eu tenho 30 anos que recupero drogado, não sou um cego. Pode fazer a marcha pacificamente. E sabe o que acontece? A polícia militar é obrigada a dar cobertura a eles. O poder público é obrigado, a guarda municipal. Quando o Supremo decidiu pela liberdade de expressão, por alguma coisa que é crime nesse país, o precedente está aberto. Preste atenção, aqueles que acreditam em sequestro. Vocês podem fazer sequestro. E podem ir às ruas, fazer uma marcha pacífica, porque vocês não serão presos. Será liberdade de expressão. Aqueles que acreditam em abuso de criança, que fazem como o Hamas fez, o casamento de mais de 50 homens com criança de 5, 6 anos de idade, e há que se organizar um partido de pedófilos. Há uma organização na Itália hoje, e há um grupo sendo investigado no Brasil. Brasil, um país que tem mais gente abusando de criança do que usando droga. Podem ir para a rua, pedófilos do Brasil. A polícia vai guardar vocês pacificamente, só com as faixas, dizendo: nós acreditamos que o filho tem que ser do pai primeiro, a menina tem que ser primeiro do pai, não importa a idade. Criança pode ser abusada na escola, não falem, levem só as faixas, porque a polícia militar vai tomar conta de vocês. O precedente está aberto para aqueles que acreditam em assalto de banco. Façam a marcha, porque a polícia, nós somos Robin Hood, leve a faixa, nós tomamos dos ricos para dar aos pobres. Façam calados, que a polícia há de guardá-los. Esta foi a decisão do Supremo. Eu recebi o voto de 1.300.000 pessoas simples. Porque a minha candidatura, a minha eleição foi todos contra um no Espírito Santo. Todos contra um. Governador, Igreja Católica, mas 1.300.000 pessoas de família de bem votaram em mim, porque sabiam que em nenhum momento eu ia abrir mão e eu ia correr da minha responsabilidade. Os ministros do Supremo erraram. Eles erraram. E quando essas marchas começaram a se proliferar pelo Brasil, o meu temor é que alguém faça uma ação, que quando a Canção Nova fizer os grandes movimentos que fazem com os jovens em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, os católicos que fazem um trabalho fantástico com os jovens, que alguém entre no Supremo e o Supremo diga: para com essa palhaçada, que isso é ilegal. Eu tenho medo de que eles parem a marcha para Jesus de São Paulo. Quinta-feira, 4 milhões de pessoas. Falando de vida, falando de esperança, falando de Deus, falando de família, falando de paz, falando contra as drogas, contra o álcool, contra a violência, num país hipócrita de bêbados que se recusa a fazer bafômetro. Até senador se recusa. Há que se indignar, há que se revoltar. E eu conclamo o Brasil a mandar e-mail para o Supremo. Homens e mulheres de bem desse país. Alguns disseram a mim: não faça isso. Não faça um discurso desse. Você está comprando briga desnecessária. Eu disse uma coisa às minhas filhas, na CPI do narcotráfico. Um coronel foi pego num grampo da Polícia Federal. E ele dizia: esse cachorro tem que ser sangrado no meio da rua, com referência a mim. Ele tem que sangrar 10 horas da manhã no meio da rua. Porque cachorro tem que morrer na luz do dia para o povo ver. Ele está achando o quê? Ele está achando o quê? Vamos pegá-lo. Eu recebi muita ameaça de morte na CPI do narcotráfico. Na CPI da pedofilia recebi mais. E eu sempre contei uma história para minhas filhas. Tenho 3 filhas. Sou pai adotivo e dou graças a Deus por isso, por ser pai adotivo, porque a adoção é a única chance que um homem tem de dar à luz.
Eu tenho 3 filhas. Me dê 3 minutos que eu vou encerrar. O que conta às minhas filhas, penso que é o sentimento desse juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas, primeira vara da Fazenda Pública Municipal de Registros Públicos de Goiânia. Eu não posso pedir às pessoas, mas eu posso aplaudir ele da tribuna do Senado. Eu. Pela sua coragem e pela sua capacidade de buscar nos livros o argumento plausível, forte, absolutamente significativo, que enfrenta de forma definitiva essa afronta advinda do Supremo Tribunal Federal contra a família e contra a sociedade brasileira. Esse juiz toma uma decisão. Quando eu falo do juiz, eu não posso me esquecer do padre Reginaldo Manzotti, que estava domingo no Faustão. E o Manzotti dizia assim, o padre: Faustão, respeitamos a decisão de qualquer pessoa, seguir qualquer caminho, mas há que entender que projeto de Deus é macho e fêmea, você não pode entender família, homem, homem, mulher, mulher. Como? Se nós nascemos de útero, como entender família fora do útero? Até aqueles que querem nasceram do útero, e até aqueles que decidiram a favor deles nasceram do útero. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Nada mais que isso. Há que respeitar os homossexuais, claro. Deus deu livre-arbítrio ao homem, cada qual segue seu caminho. E foi isso, senhor presidente, que eu disse ao deputado Jean, dentro do elevador ali na Câmara. Acho que foi de Deus aquilo. Eu e ele sozinhos nos encontramos no elevador. Eu disse, olha, você tem falado muita besteira a meu respeito, rapaz. Você está dizendo que o meu discurso incita a violência. Como? Se quem prega o respeito sou eu, as pessoas. Ora, o respeito devido para ter convivência com você é só respeito. Respeito ao deficiente, ao portador de deficiência, ao negro, ao índio, ao judeu, ao nordestino, ao católico, ao evangélico, ao islâmico, todos. E os homossexuais que fizeram sua opção pelo homossexualismo. Nós devemos esse respeito. É por isso que esse PL 122, esse número 122, já foi para o inferno, já está sepultado e não há de voltar. Porque nós, da frente da família, não permitiremos. Vamos construir um texto, eu dizia a Demóstenes agora, um texto evocando a responsabilidade de cada um de nós, do ponto de vista civilizado, de nos respeitarmos. E nada mais que isso, senador Clésio Andrade. Nada mais que isso, meu presidente. Nada mais que isso. E aí, parabéns, padre Reginaldo Manzotti. Parabéns, juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas. Encerro a minha fala aqui, na compreensão de Vossa Excelência, dizendo que eu sempre disse às minhas filhas, a respeito da minha história, do interior da Bahia. Eu aprendi na escola, na minha época, era o hino da bandeira, o hino das armas e o hino nacional. Sei tudo. Porque naquela época era assim, havia um sentimento nativista no nosso coração. Um sentimento de amor à pátria na alma da gente. Eu aprendi tudo. E por isso nunca tive medo da verdade, nunca tive medo do enfrentamento e de representar quem sempre confiou em mim. E dizia minhas filhas, se em nome da verdade eu tiver que sangrar em praça pública, eu reservei para os últimos 30 segundos da minha vida. O que mais precioso eu aprendi na escola pública desse país. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obrigado, senhor presidente.